Olá, professor. Vamos falar um pouquinho agora sobre o uso do contexto real em sala de aula. Então, a gente vai discutir de forma breve o que é o PBL, o Problem Based Learning, mais a problematização do que o Problem Based Learning, uso de estudo de caso, role play e simulação. Então, sempre que a gente opta por utilizar o contexto real, o que acontece é que a gente coloca o nosso estudante para trabalhar numa ação que é significativa, porque ela se aproxima da vida cotidiana, daquela vida que ele vai enfrentar uma vez que ele esteja, né, no mundo real, fora, né, das paredes das escolas. Isso é o que faz a gente chegar mais próximo de uma abordagem por competências. Lembrar que a gente sempre pode colocar nisso não só o saber, mas a gente consegue colocar dentro disso o saber fazer e podemos aliar momentos de saber ser. Então, algumas sugestões de boas práticas dentro do uso de contexto real. Então, primeira coisa é uma arte de contar boas histórias. Essas boas histórias, elas são baseadas em situações reais. Às vezes é uma coisa que você vivenciou no seu começo de profissão, alguma história que alguém te contou, algum relato de estudante, algo que você viu em uma reportagem e que se aproxima da situação real. Então, são histórias que devem ser contadas de uma forma interessante, né? Ela precisa engajar o teu estudante, então uma boa dica que ela sempre tente colocar o seu estudante em ação. Se vocês conseguirem fazer com que o estudante participe da história, isso acaba facilitando isso. Então, observando bem claramente quem é o seu estudante, você vai ver como que ele vai ficar dentro dessa história. Você vai apresentar os dados dentro dessa história de forma muito próxima de como acontece na vida real. Então evite entregar o ouro, já dá muita informação, contar aquilo de forma muito cronológica, estabelecer um diálogo muito voltado, já direto para as respostas. Tente usar as coisas como elas acontecem mais próximo da vida real. As pessoas não são tão diretas, né? As pessoas falam nas entrelinhas, as coisas acontecem, elas não são exatamente cronológicas, as pessoas se lembram de alguma coisa depois. Então, isso vai ajudar a permitir a análise, a avaliação, a criação. Então, o estudante vai poder analisar os fatos, avaliar quais foram as condutas que foram tomadas, se for o caso, criar, né, algumas estratégias, tudo isso baseado nessa situação que foi criada pelo professor. Nesse momento que você estiver pensando na criação dessa situação que de alguma forma vai ser utilizada em sala de aula, é importante pensar no grau de complexidade dessa situação. Ela tem que ser compatível com o seu estudante. É uma situação fácil demais, pode desmotivar o estudante, porque é muito simples para ele. Por outro lado, uma situação complexa demais, ela pode fazer com que o estudante não consiga compreender a real importância daquilo e também se desmotive. Então é importante que você analise quem é o seu estudante para você colocar esse grau de dificuldade dessa situação problema. Algumas dicas. O seu foco tem que estar sempre nos resultados de aprendizagem. Não é só criar uma história bonita, uma história interessante. Ela precisa encaminhar os resultados de aprendizagem dentro daquela história. Explorem o uso de diálogos. Os diálogos ajudam, o engajamento. Existem uma série de textos escritos a respeito disso. Construam personagens interessantes. Esses personagens eles têm uma história de vida, eles não são pessoas soltas, né? Então eles têm um nome, eles têm uma história, eles têm características, tudo isso ajuda a história ela ficar mais interessante na leitura do estudante. Sempre que possível, eu diria que eu sempre faço isso, né? Mas vocês têm que ver dentro da realidade de vocês, tentem agregar alguma coisa do saber ser no meio, né? Alguma situação ética, alguma coisa que costuma acontecer na vida real, para que a gente possa discutir mais, né? Se além só do tema de estudo que você estava pensando.
né? Óbvio que você vai agregar esse saber ser se ele estiver dentro dos seus resultados de aprendizagem. Então, falando um pouquinho sobre o PBL, o Problem Based Learning. Idealmente, o PBL, na grande maioria dos autores, ele acaba funcionando como uma integração das diversas disciplinas que existem naquele semestre para os estudantes. Não é necessário que seja feito dessa forma, existem inclusive autores que não integram dessa forma, mas vamos colocar que nós vamos usar mais a ideia da problematização do que o PBL, embora a gente possa ver isso das mais diferentes formas possíveis. Então, vamos focar como que a gente vai utilizar esse PBL dentro de sala de aula. Então, a primeira coisa é que ele vai ser dividido em etapas. Essas etapas, elas podem ser apresentadas todas no mesmo dia, podem ser apresentadas em dias diferentes, né? E você pode ter 2, 3, 4, 5 etapas de acordo com os seus resultados de aprendizagem. Habitualmente, a gente vai ter ali 2 a 3 etapas. Então, na primeira etapa, é a apresentação do problema. Então, aquela historinha bem contada, com os diálogos, tudo que a gente conversou anteriormente, ela vai ser apresentada para os estudantes. E ela é apresentada em sala de aula. Ela não é apresentada previamente, ela é apresentada em sala de aula. Nesse momento da apresentação, a discussão inicial ela vai ser guiada para encontrar termos novos, então é uma boa hora para você colocar esses assuntos, né, essas palavras, esse vocabulário que vai ser aprendido durante essa profissão que o estudante vai viver. Eles vão encontrar quais são os fatos relevantes e vão começar a levantar hipóteses, né, estratégias para aquela situação problema. Dentro disso, os estudantes vão levantar os tópicos de aprendizagem, o que eles precisam estudar para que eles estejam prontos para ajudar a solucionar esse problema. Depois, vai ter um momento de estudo individual ou estudo em grupo. Se isso for apresentado em uma aula só, os estudantes vão ter que estudar em sala de aula ainda, mas se não, eles vão estudar isso para uma próxima aula. Aí na segunda ou nas mais etapas, ela vai começar com alguma forma de apresentação do que foi estudado pelos estudantes. Pode acontecer no pequeno grupo, no grande grupo, eles podem ter que desenvolver algum cartaz, algum produto dentro de sala de aula. Então, isso é bem variado e o professor vai considerar de acordo com aquilo que for mais relevante para desenvolver os seus resultados de aprendizagem. Nesse momento, vão ser analisadas essas hipóteses que elas já foram antes ranqueadas, elas vão ser reanalisadas depois de que eles compartilharam esses estudos. Nessas outras etapas, os estudantes podem receber mais dados, então apresenta a continuação do caso. Aí você vai ter uma nova discussão e fechamento. Existem várias formas de guiar essa discussão em sala de aula e existem várias formas de eu avaliar esse processo, tanto por observação como com o uso de alguns recursos de outros métodos que a gente pode aliar à problematização e a gente pode discutir isso em um outro momento. Algumas dicas. Não responda as dúvidas que seus estudantes apresentarem. Tente reapresentar essas dúvidas para os outros colegas, tente fazer uma paráfrase para que eles consigam chegar à resolução, uma função mais mediadora, para evitar que aquele momento de problematização rico acabe se tornando uma aula, né, em que você vai apresentar os dados. Toda vez que você tiver em algum momento que você não está seguindo, constatando uma dificuldade na discussão, tente utilizar a técnica do e se, né? E se você fosse o fulano? E se você não tivesse tal recurso? E se chegasse uma pessoa na empresa e falasse tal coisa? Então, use esses momentos e se para ajudar a promover a discussão. Toda vez que você está usando e se, você está colocando o seu estudante em ação. É isso que você está fazendo. E o mais importante, o foco todo o tempo são nos seus resultados de aprendizagem. Então, não é só um problema, é um problema que te ajuda a encaminhar esses resultados de aprendizagem. Então, o estudo de caso, normalmente, ele é apresentado em apenas uma etapa. Deixar claro que algumas pessoas estão divididos
também, dividindo também essa apresentação de estudo de caso, mas vamos considerar que normalmente ele vai ser apresentado em uma etapa só. Normalmente, esse estudo de caso ele é apresentado previamente, como uma pré-aula. E ele tem todos os dados dentro dele. E isso tentem fazer sempre de uma forma não cronológica, mostrar os diferentes contextos. Então, se tem mais de uma pessoa envolvida naquele estudo de caso, você vai mostrar o que é o olhar de cada pessoa, o que é o contexto de cada pessoa, para que aquilo fique mais rico. Se isso acontece dentro de uma empresa, qual que é o contexto dessa empresa? Se isso acontece dentro de um escritório, qual é o contexto que está vivendo esse escritório? Então, vai apresentar todos esses dados. O estudante vai receber isso antes para que ele possa ler esse caso, pensar e refletir a respeito desse caso, para que a gente possa usar o momento de sala de aula para privilegiar a discussão dos problemas e não para que se gaste um tempo de leitura, porque normalmente esse estudo de caso ele vai ser um pouco mais longo, né? Evitem fazer estudo de casos muito longos, mas diferente do problema ali no PBL, que normalmente eles vão ser um pouco mais curtos, o estudo de caso, como ele vai apresentar todos os dados, ele vai ter ali uma página, 2 páginas, às vezes mais do que isso, 3 páginas, né, dependendo da situação que você está apresentando para o estudante. Isso nesse pré-aula é importante que você tenha questão ou questões norteadoras para durante essa apresentação, para guiar o estudo do estudante. Então, você vai ler esse estudo de caso com essas questões em mente, ou com essa questão em mente, porque o estudo de caso ele é tão rico, ele apresenta os dados de uma forma isso também no PBL, tá? A gente vai tentar ter que não tenha só um jeito de resolver a situação, né? Até pode ser que existe um jeito que seria, né, que até você gostaria mais que fosse, mas é importante que o estudante possa ponderar as várias formas, as várias estratégias, né? Porque na vida real as coisas são assim, as coisas não são sempre certas, sempre erradas, então tem situações, né, tem as situações do cinza, né, não tanto preto, branco, mas as situações de cinza que a gente vai aproveitar para discutir em sala de aula. Então, essas questões norteadoras, elas vão guiar o pensamento dentro daquela leitura do estudo de caso, porque o mesmo estudo de caso, ele pode discutir diversas coisas, já que ele tem tantos dados. Então, dependendo do foco, você poderia inclusive ter um estudo de caso para mais de uma disciplina, que em uma disciplina é analisado o contexto sob uma ótica e em outra ótica. Novamente, foco nos resultados de aprendizagem, né, para você não se perder. Isso é um grande desafio, porque às vezes os estudantes vão ter a tendência de levar a discussão para outro lado, então a gente vai ter que trazer isso. Novamente, o mesmo guia da discussão é o mesmo que a gente falou na problematização. Você vai funcionar mais como um mediador, e tente já estruturar essa discussão, esse momento do sala de aula, que vai ser feito em pequenos grupos ou no grande grupo, dependendo do tamanho de alunos que você vai ter, pensando já nas questões que você faria para esse caso, e você vai ajudando a guiar isso, né, com os estudantes, sem apresentar apenas como perguntas, né, mas para guiar a discussão. Já no roleplay, o roleplay ele é um cenário que vai ser vivenciado pelos estudantes, mas os estudantes são os personagens, né? Então, normalmente também isso vai acontecer em apenas uma etapa, pode ser dividido, mas normalmente é um momento único que vai acontecer isso com os estudantes. Então, inicialmente, o que vai acontecer? Então, você criou essa situação que vai ser vivenciada, que ela tem diferentes personagens, então ela tem lá por exemplo, né, um professor, vamos pensar num cenário para nós, né? Então, vamos imaginar a dificuldade que o professor tem de dar o feedback de um estudante que não foi bem numa prova, por exemplo, né? Então, você daria
um personagem para uma das pessoas e você vai contar quem é esse professor, né? Então esse professor, ele é um pai de família que aconteceu, que está vivenciando agora um processo de separação e ele está com uma sobrecarga de trabalho, né? Então você vai colocar todo o cenário para que a pessoa que for viver aquele professor, né, dentro desse cenário que nós estamos imaginando, saiba como que é isso. Aí do outro lado, você vai dar para o outro estudante, digamos, para vivenciar o estudante. Então, você vai colocar qual que é o cenário. Então, que esse estudante, ele mora sozinho, ele mora muito longe da faculdade, ele está com dificuldade para manter as contas em dia, e ele não sabe se ele escolheu, né, a área correta, o curso correto para ele. Então você coloca como que essa pessoa vai vivenciar. E daí você vai colocar os dois na situação problema. Então cada um tem as suas informações. Então digamos o professor ele tem a nota do estudante, né? Então o estudante não sabe qual é a nota dele. E ele tem a forma como ele vai reagir. E você vai fazer a mesma coisa do outro lado, né? Então todas as características e formas de reação são apresentadas e o importante é que um não conhece o roteiro do outro. Então, eles não sabem qual que vai ser a reação do outro, o que cada um apresenta de dados. Então, isso pode ser bem interessante, porque no desenrolar disso, que pode ter mais de 2 personagens, pode ter 3, 4 personagens, tudo depende do qual que é o roleplay que é motivado, isso vai ser apresentado para ser colocado no momento em que eles vão ser colocados em ação. É óbvio que você não vai conseguir fazer isso com todos os estudantes ao mesmo tempo, né? Então você vai precisar ter estudantes que estão observando, mas esses estudantes que estão observando, eles não podem ser apenas observadores. Então seria interessante que eles tivessem algum guia, algum checklist para observar, algum tipo de relatório que é feito ao mesmo tempo, para que eles tenham uma postura mais ativa dentro dessa observação, porque senão a gente vai ter lá em sala de aula os estudantes fazendo outras coisas, né? Mexendo no celular ou outras atividades. E no final vai ser discutida essa vivência, né? De novo com foco nos resultados de aprendizagem, que vai ser um grande desafio. Né? Então você vai dizer, vamos falar sobre as sensações, como é que foi vivenciar aquilo e discutir, né? Uma descrição do que aconteceu, uma análise dos fatos, pensar como que poderiam ser essas condutas e pensando nisso para chegar também aos seus resultados de aprendizagem. Já na simulação, você vai criar uma situação problema que vai ser vivenciada pelos estudantes. Isso, diferente, né, do roleplay, a situação vai ser vivenciada com eles como os atores, mas eles não recebem um personagem, eles são eles mesmos e vão vivenciar uma situação real. E você vai dizer, nesse deles serem eles mesmos, se eles ainda são um estagiário ou se eles já são um profissional formado. Então, tudo depende do grau de complexidade de novo. Né? Então, o grau de fidelidade, o grau de realismo vai depender de quais são os recursos que você tem e qual é a sua intenção. Então, se vocês, quanto maior a fidelidade, normalmente a gente vai ter um maior engajamento. Então, se você conseguir recriar, então, por exemplo, se é uma situação de um cliente falando com o arquiteto, né, você vai dispor a mesa de uma forma que recria essa situação, né? Então a mesa vai estar um de cada lado, deixa esse arquiteto, entregue os projetos para o arquiteto que ele vai ter ali no momento, né? E o cliente, esse cliente daí não é um estudante, né? Não é um momento de roleplay. Esse cliente foi alguém que foi treinado já para isso, pode ser um monitor ou às vezes um ator, né, que vai vivenciar esse cliente se isso for entre pessoas, ou um cenário em que ele teria que fazer alguma coisa. Né? A gente vai avaliar o grau de suporte, de intervenção do professor. Então, normalmente, o ideal é que o professor não faça nenhum tipo de intervenção. Mas é claro que em simulações, principalmente no começo, às vezes o professor vai fazer algumas intervenções, né, para auxiliar naquele processo, principalmente nos estudantes com
com menos grau. Então, pensando no desenvolvimento, né, das habilidades, no começo, o estudante talvez não esteja pronto para algumas situações. Então, pode ser que o professor precise fazer uma pequena intervenção para que a simulação transcorra. E, em outros, o objetivo é justamente o outro. Então, se por um acaso o estudante desenvolver alguma coisa da forma errada, as consequências vão acontecer e o estudante vai ter que lidar com essas consequências. Então, tudo depende, né, de quem é esse seu estudante. Se você vai ficar realmente sem nenhum tipo de intervenção, se vai ter algum grau de intervenção do professor. Novamente, aqueles estudantes que estão observando, eles não podem ter um papel apenas passivo, então a gente precisa colocar eles com alguma função para que isso seja melhor aproveitado no momento final em que vai ser discutida essa vivência, que é um debriefing que a gente chama, né? Então é uma descrição do que aconteceu, análise dos fatos, depois uma síntese e novamente com foco nos resultados de aprendizagem. Né? Agora é sua vez, então veja se dentro da sua disciplina o uso de contexto real ele faz sentido e a gente depois pode discutir melhor como que vamos criar essas situações ou esses cenários, esses casos de acordo com a sua realidade. Obrigada.